Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, um homem atravessava a rua deserta. E ninguém nunca viu ele voltar. Se você mora em uma rua silenciosa, dessas onde todos se conhecem, imagine perceber que existe alguém ali que só aparece quando o resto do mundo dorme. Um vizinho que nunca é visto durante o dia, que não recebe visitas, que não atende à porta, mas que, sem falhar uma única noite, sai de casa sempre no mesmo horário, 3 da manhã. Foi assim em uma pequena cidade do interior, onde o silêncio já era estranho demais para ser normal. Moradores começaram a notar passos ecoando no asfalto vazio, uma sombra cruzando os postes apagados e uma porta rangendo sempre no mesmo minuto. No começo ninguém ligou. Depois vieram os pesadelos. Animais inquietos, relógios que paravam exatamente às 3 horas, e a sensação incômoda de estar sendo observado por alguém que não deveria existir. O mais perturbador não era o horário, era o fato de que, toda vez que alguém tentava seguir aquele homem, algo dava errado. Pessoas se perdiam, voltavam confusas. Algumas não voltavam iguais. E você? Se percebesse que seu vizinho só sai de casa quando tudo está em silêncio absoluto, você teria coragem de descobrir o motivo? Ou fingiria que nunca viu nada? Antes de continuar, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal Rádio Oculta e comenta de onde você está assistindo agora. Histórias como essa acontecem em mais lugares do que você imagina. Capítulo 1. A casa que não respirava. A casa ficava no final da rua, depois do último poste de luz que funcionava. Era antiga, de muros altos e pintura descascada, como se tivesse parado no tempo. Ninguém lembrava exatamente quando o morador havia se mudado para lá. Apenas estava ali. Sempre esteve. Lucas morava em frente com a esposa Renata e o filho pequeno. Trabalhava cedo, dormia mal e foi por isso que percebeu primeiro. Às 3 da manhã em ponto, um rangido metálico cortava o silêncio. Não era um portão comum. Era mais pesado, mais lento. Logo depois, passos firmes cruzavam a rua, sempre na mesma direção, sempre sem pressa. Lucas tentou observar pela janela, mas a iluminação falhava exatamente naquele trecho. A silhueta surgia e desaparecia como um erro na realidade. Nenhum rosto, nenhuma voz, apenas o som dos passos. Com o passar das noites, a casa começou a incomodar de outras formas. O ar ao redor parecia mais frio. O cheiro lembrava ferrugem molhada. E o pior, durante o dia, parecia vazia demais. Nenhum ruído interno, nenhuma cortina se movendo. Como se ninguém realmente morasse ali. Renata dizia que era só cansaço. Mas o filho começou a acordar assustado, apontando para a parede do quarto e dizendo que o homem da rua estava olhando. Lucas nunca contou a ninguém, mas começou a marcar os horários. Nunca falhava. 3 da manhã. Sempre. E quanto mais observava, mais tinha a sensação de que aquele homem não estava saindo da casa. Estava sendo chamado para fora. Capítulo 2. A primeira tentativa. Na sexta-feira, Lucas decidiu seguir o vizinho. Não contou para ninguém. Esperou Renata dormir, pegou a chave do carro e ficou observando pela fresta da cortina. Quando o relógio marcou 2 horas e 59 minutos, seu coração acelerou. O rangido veio como sempre. O portão abriu. A silhueta surgiu, mas algo estava diferente. O homem parecia errado. Os movimentos eram rígidos, quase mecânicos, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Lucas saiu alguns segundos depois, mantendo distância. O vizinho caminhava em direção à estrada velha, aquela que cortava o mato e levava até o antigo sanatório abandonado da cidade. Ninguém passava ali desde um incêndio, anos atrás. Quanto mais se aproximavam da estrada, mais o ambiente parecia se fechar. O som dos insetos cessou. O vento parou. Até os próprios passos de Lucas pareciam abafados. Em determinado ponto, o homem parou. Ficou imóvel por longos segundos. Lucas teve certeza de que havia sido notado, mas o vizinho apenas virou lentamente a cabeça. E Lucas sentiu um pavor que nunca tinha experimentado.
O rosto estava coberto por sombras, mas algo ali não combinava com um ser humano comum. O pescoço se movia num ângulo impossível. Lucas recuou, piscou os olhos. Quando olhou novamente, o homem havia desaparecido. A estrada estava vazia, silenciosa demais. Ele voltou para casa correndo, com a certeza de que tinha visto algo que não deveria. E naquela noite, sonhou com portas se abrindo sozinhas às 3 da manhã, dentro da própria casa. E você, no lugar dele, teria continuado seguindo ou teria fugido naquele momento? Comenta aqui. Capítulo 3. A história que ninguém contava. No dia seguinte, Lucas decidiu perguntar aos moradores mais antigos. A maioria desviava o olhar. Outros diziam não saber. Até que encontrou Dona Célia, que morava ali desde antes da rua existir. Ela ficou pálida quando Lucas descreveu o horário. 3 da manhã. Então voltou a acontecer. Segundo ela, aquela casa não era apenas antiga. Foi construída sobre o terreno de um antigo hospital improvisado, usado décadas atrás para isolar pessoas consideradas incontroláveis. O sanatório nunca foi oficialmente registrado. Nunca foi oficialmente fechado. Apenas abandonado. Dona Célia contou que, de tempos em tempos, alguém aparecia naquela casa. Sempre sozinho. Sempre discreto. E sempre começava a sair às 3 da manhã. O padrão era o mesmo. Depois de algumas semanas, o morador sumia. Sem mudança. Sem aviso. E o próximo sempre acha que é coincidência, ela disse. Lucas perguntou quem era o vizinho atual. Dona Célia respondeu algo que gelou sua espinha. Ninguém sabe, porque o nome muda. Mas a coisa... Não. Naquela noite, Lucas tentou dormir cedo, mas às 3 da manhã, o portão rangiu novamente. Só que dessa vez veio outro som. Passos dentro da casa dele. Se você ainda não é inscrito no Rádio Oculta, se inscreve agora. Histórias assim ficam piores quando ninguém está preparado para ouvir o final. Capítulo 4. O Ritual Invisível. Lucas acordou suado, ouvindo passos no corredor. Pensou ser Renata, mas a casa estava silenciosa demais. Quando se levantou, percebeu marcas no chão da sala, como se pés molhados tivessem atravessado o ambiente durante a noite. Na rua, encontrou outro vizinho, Mauro, que também havia tentado seguir o homem semanas antes. Mauro parecia exausto, envelhecido. Disse que o vizinho não caminhava sozinho. Em certos pontos, outras sombras surgiam ao redor dele. Sombras que não projetavam reflexo. Segundo Mauro, às 3 da manhã, algo se abria na estrada. Não uma porta física, mas uma passagem. E o homem era apenas mais um chamado para completar algo que nunca terminava. Naquela mesma noite, Lucas decidiu ir até o sanatório antes das 3. Encontrou símbolos riscados no chão, marcas profundas nas paredes e um relógio antigo parado exatamente naquele horário. Quando o relógio começou a se mover sozinho, Lucas entendeu tarde demais. O vizinho não saía às 3. Ele era devolvido. Capítulo 5. O homem da casa às 3 da manhã, Lucas sentiu o corpo travar. Estava no corredor sem lembrar como chegou ali. A porta da frente se abriu sozinha. O portão rangia e no reflexo do vidro ele se viu parado, esperando. O vizinho estava atrás dele. Ou melhor, era ele. O homem nunca foi outra pessoa. A casa escolhia. O ciclo apagava memórias. A rua inteira conspirava para esquecer. Lucas tentou gritar, mas os passos já seguiam em direção à estrada. A mesma rota, o mesmo destino. E dentro da casa, Renata dormia, sem saber que em poucas semanas ouviria o mesmo rangido. Naquela rua, ninguém mais comenta sobre o homem que sai às 3 da manhã. Porque agora todos sabem. Não é um vizinho estranho. É um aviso. A casa não prende pessoas. Ela prepara substitutos. Apaga lembranças. Ajusta a realidade para que tudo pareça normal. Até que alguém comece a acordar no horário errado. Meses depois, Renata notou algo estranho. Sempre às 3 da manhã, alguém abria o portão. Ela tentava acordar Lucas, mas o lugar na cama estava vazio. Se essa história te deixou arrepiado, se inscreva no canal,
ative o sininho e me conta nos comentários. Qual parte te deu mais medo? E que tipo de história de terror você quer ver aqui no Rádio Oculta?